meados de 72, os presos do Tiradentes, uma parte, decidiu fazer uma greve de fome em protesto contra uma tentativa de desmembramento dos presos políticos em vários presídios. E nessa greve, aleatoriamente, por alguma espécie de sorteio, escolheram Paulo de Tarso Venceslau e Paulo de Tarso Vanucci. Não éramos as duas pessoas mais perigosas do presídio, as pessoas mais odiadas pelo aparelho de repressão, não era a ordem alfabética, porque o nosso nome não começa com A, e fomos levados para o DOI-CODE para uma sessão de espancamento, de desmoralização, de tortura, para que voltássemos a nos alimentar. Eu tive várias escoriações, hematomas, e a advogada Eni, Raimundo Moreira, teve uma atitude muito corajosa. Primeiro entrou com um recurso lá em Brasília, com habeas corpus, para que eu pudesse ser visitado por ela imediatamente. Então, há alguma determinação, alguma diligência superior junto à auditoria, então o juiz Nelson me chama. Ele chegou na auditoria com um corte no pescoço, com um hematoma no olho, com várias escoriações, segurando o braço e andando com as pernas abertas. Com muita dificuldade. Eu perguntei, o que é isso? Ele falou, tortura. E a escolta dele não era do presídio, era do DOI-CODE. A essas alturas já era DOI-CODE. E aí eu entrei na sala do doutor Nelson, porque ainda não tinha começado a audiência, e falei para ele. Chamei o Paulo. E o doutor Nelson estava dando demonstração facial de que ele não estava acreditando naquilo. Foi quando eu mandei o Paulo tirar a calça para que ele visse por que o Paulo estava com dificuldade de andar. E aí ele falou, doutora, mas a senhora é uma mulher. Eu falei, aqui eu sou advogado. Tira a calça, Paulo. Claro que ele não tirou a calça porque o juiz se tocou, né? E a advogada, então, solicita ao juiz auditor que faça algum procedimento legal de responsabilização do DOI-CODE por aquela violência. E na entrevista com esse juiz, ele falou, o senhor tem mais algum pedido? Eu falei, eu tenho pedido que o senhor não autorize mais a minha volta para o DOI-CODE. Não, mas eu não autorizei. Não, o senhor autorizou. O senhor autorizou e leram a autorização do senhor para mim, que autorizava que eu fosse enviado com Paulo de Tarso Venceslau para sermos alimentados à força. Não, mas a força que eu disse não era isso, né? Era com outros métodos, etc. Bom, esperamos que ele tomasse alguma atitude, não tomou, e o procedimento da Eni nesse sentido foi muito corajoso, foi muito importante. Vem um carro, uma perua azul, a toda velocidade, para assim, rente com meio fio, saltam 3 caras lá de dentro, e eles me pegaram a muque, me jogaram para dentro do carro, eu defendendo os processos, aí fui levado para um local, que só depois eu soube o que era, e lá também fui batido, torturado, fui asfixiado, afogado em tanque, né? Olha, uma coisa terrível, né? Mas, ao final, eu sei que eu consegui resistir àquilo, né? Eles não conseguiram nada. Aí depois me passaram lá para o setor militar urbano, para o PIC, que era o famoso local de tortura aqui em Brasília, era o PIC. Aí me transferiram para lá, lá também me deram uns bofetes e tal, fizeram umas ameaças, mas não passou disso, porque aí a minha mulher veio de Belo Horizonte, se juntou, foi à Ordem dos Advogados. Então, houve toda uma movimentação, né, para me proteger, né? Eu tenho alguns clientes que foram mortos e alguns clientes que eu defendi, mesmo sabendo que estavam mortos. Na presença desse juiz, o Nelson Machado Guimarães, eu disse
que eu estava defendendo uma memória, quando na realidade eu estava vocacionado a defender liberdades. Um exemplo mais marcante para mim foi Eleni Ferreira Teles Guariba. Eu me tornei amigo dela e do Zé Olavo, o companheiro dela, e ela passou a frequentar o meu escritório. Eu levava de vez em quando, ou era assim, o pombo correio, de bilhetinhos de amor de um para o outro. Até que, em determinado dia, o representante do Ministério Público, na segunda auditoria, Durval Ayrton Moura Araújo, ele me procura e fala: Zé Carlos, por uma questão de lealdade, eu quero dizer a você o seguinte: eu pedi a preventiva de Eleni outra vez. Mas por quê? É que eu tive informações de que ela voltou à militância. Mas veja bem, ela não deve saber. Eu saí de lá e telefonei para Eleni, chegando no escritório. Para Eleni, preciso conversar com você com urgência. Então eu vou já para o seu escritório. Não, não venha. Eu estou muito ocupado hoje, eu vou precisar sair. Mas às 8 em ponto eu vou precisar sair. Deixei minha mulher, meus filhos, estava minha sogra, meu sogro. Eu desci do apartamento. Quando eu olho, na frente do prédio, tinha uma veraneio, uma C-14, com alguns tiras dentro, alguns agentes dentro. Vou para a porta e eu vejo Eleni vindo na minha direção. Na hora que a Eleni se aproxima, eu dou um abraço nela. Falei: Eleni, cuidado, o DOI-CODE está aí olhando. E você foi pedida para sua prisão preventiva. Outra vez? Falei: outra vez. Eu reparei que ela estava com o cabelo tingido. E aí ela foi para o Rio de Janeiro. Foi encontrar-se com o Onestino. Em seguida, foi presa junto com ele e acabou sendo morta na casa de Petrópolis. Eu fui instrumento desta violência. Eu fui usado, porque no momento em que o Durval Moura Araújo, que é uma pessoa que, para mim, marcada pela traição, no momento em que ele me fala que ela ia ser, que tinha pedido a prisão dela, ele estava querendo que eu contasse. E é claro que eu, como advogado, iria contar. E o fato de estar lá, o DOI-CODE no meu apartamento, tudo isso, quer dizer, eles reconstituíram todo o trajeto da Eleni a partir da minha pessoa. Então, isso é uma coisa que é profundamente traumatizante para mim. A Lúcia Murat, que é minha queridíssima amiga, eu defendi sei lá, 15 processos políticos, né? Ela tinha um ódio dela, era jurada de morte e tal. Tinha uma audiência dela no processo da Maria. Eu falei: ela está presa na polícia. Eu solicito que ela seja requisitada porque ela tem que estar presente. Ela estava presa clandestinamente. Eu atribuo ao fato de que o ofício da Marinha para comparecer no arsenal de Marinha, no Ministério da Marinha, tenha sido interpretado como sendo um negócio do Senimar, uma coisa não de justiça, e mandaram a Lúcia. Saiu do pau de arara, tiraram do pau de arara com uma roupa assim de presa e tal, né? E entrou a escolta com o nome que é impresso no uniforme, com o esparadrapo, cobrindo o nome, para ninguém ver o nome do soldado, do militar, né? E ela entrou na auditoria. Entrou surpreendentemente, presa por engano, evidente. Eu tinha o quê? Uns 45 dias, 50 dias, talvez 2 meses de prisão, e fui apresentada na auditoria num estado totalmente lamentável, mas assim, totalmente lamentável. Eu não andava, eu tinha isso aqui aberto, a boca, por causa de choque elétrico com água e tal, na boca, a perna assim, entendeu? E eu tinha 21 anos, né? Então,
quando eu cheguei, eu me lembro que quando eu entrei na auditoria, assim, os militares, ninguém teve coragem de me encarar, eles já baixaram a cabeça. Né? Foi uma loucura, porque eu estava com a PE inteira atrás de mim. E o Técio era meu amigo e tal. E eu vi o Técio, meu pai e minha mãe. Foi a primeira vez, né, que eu vi alguém no meio daquele horror. E o Técio foi muito corajoso nesse momento, entendeu? Eu acho assim, hoje em dia as pessoas não percebem. Desculpa. Hoje em dia as pessoas, que eu acho que não viveram a ditadura, não percebem o quanto pequenos atos eram fundamentais, né? Porque as pessoas tinham muito medo. Lá já no final da clandestinidade, as pessoas me olhavam na rua, às vezes saíam correndo. Então as pessoas que ficavam ao teu lado em pequenos atos, era uma coisa tão fundamental e tão importante para a gente, né? E tão corajosa, né? Porque eles se arriscavam muito, né? Eu me lembro que eu cheguei, eu olhei para ele, estava inteiramente histérica, né? Eu falava assim, eu só quero saber onde é que se denuncia tortura aqui. Isso, mano. Eu fui das últimas a cair, praticamente não tinha mais perspectiva com a guerrilha e tal. E o Técio sabia disso. De repente ele olhou para mim, olhou nos meus olhos, que foi uma coisa muito de troca de olhares, né? E falou, Lúcia, aqui você vai dizer, você não fez, entendeu? Você sabe que você não fez. Então, quando perguntar o que você fez, você vai dizer aquilo que é verdade, que você não fez. Eu olhei para ele, ele olhou para mim, e foi aquela troca de olhares, e de repente eu mudei, porque até aquele momento a gente chegava nas auditorias e fazia discurso político. Eu assaltei, eu sequestrei, eu fiz Viva a Revolução. E de repente caiu a ficha, sabe? Aquele troca de olhares, caiu a ficha. E o Técio me pegou e falou assim, eu vou te levar para o HCE. E eu me lembro que até o final da audiência, quando eu denunciei tortura nesse dia, né? Tá colocado o meu depoimento. Óbvio que eu estava morrendo de medo, entendeu? Mas a gente lida muito com medo de uma maneira muito doida nesses momentos, né? Então, eu estava morrendo de medo, mas eu acreditei que eu ia para a HCE, que eu acreditei que eu não ia voltar para o DOI-CODE, e falei, né? Bom, no final, o Técio chorava, né? Porque ele não conseguiu que eu fosse para a HCE, eu voltei para o DOI-CODE, né? Mas, de qualquer maneira, quer dizer, o fato de eu ter sido apresentada também era uma garantia para a minha vida. Eu vou ter sido torturada e tal. Eles me sacanearam muito por causa disso. Me fizeram fazer coisas muito lamentáveis do ponto de vista de dignidade humana e tal. Mas aquilo também foi uma maneira de preservar a minha vida, né? Porque a partir do momento que eu tinha sido apresentada, era muito difícil me matarem, né? Então, eu cheguei a ter clientes que não chegaram a ser clientes. A família contratou e a gente não encontrou. Nunca encontrou. Um deles é a Ana Maria Nassinovic. E um dia eu fui a São Paulo, ver uma presa minha que estava lá, era outra que eu seguia para ela não desaparecer. Chamava Estrela d'Alva, hoje ela é professora de filosofia. Eu fui ver a Estrelinha e sentei numa cadeira assim e tinha um cartaz desse com os procuras. Aí eu, para puxar a conversa com o sargento, comecei a dizer, mas esse cartaz está velho, porque tem gente aí que já está presa, tem gente... Tem essa, por exemplo, que a gente não sabe nem onde está, era a Ana Maria. Aí ele respondeu para mim, doutora, com essa a senhora não se preocupe não, com essa quando a gente pegar, mata. E mataram. A gente perde um pouco a noção do tempo, né? Uma das coisas que era comum quando prendia um casal junto era levar um e outro para ver o outro ser torturado, né? Então me levaram algumas vezes para ver não vai ser torturado, né? É ainda uma coisa difícil para a gente, né? Falar disso. E os requintes de crueldade, né, que fazem para a mulher, né? Frequentemente a gente era colocada nua, um olhar, né? Um olhar era para que os choques ficassem mais intensos, os choques elétricos, na boca, no seio, na vagina, na orelha, né? No nariz. A crueldade chegou aos requintes, eles tinham um filhote de jacaré lá no DOI-CODE, onde eles puxavam com uma corda no pescoço, esse filhote de jacaré, né? A Dulce contou isso. E eu fui uma noite,
não lembro se era noite, se era dia. Eu fui levada para a sala, ao lado da sala de tortura, e me botaram nua, me amarraram numa cadeira e posaram o jacaré passando pelo meu corpo nu, né? Eu acreditei que o meu filho tivesse sido entregue ao juizado de menores. Eles me fizeram acreditar nisso. Meu filho tinha 3 anos e meio, o José Ricardo. E eu caí na armadilha, né? Porque acreditei mesmo, porque eu vi todos os meus irmãos presos. Meus irmãos não tinham nenhuma militância política. Eles invadiram a casa da minha mãe, prenderam meus irmãos, minha cunhada, que está fazendo um mês de casada com meu irmão. E eu acreditei que a minha mãe tivesse presa. Eles, inclusive, de gozações, diziam a Maria Guerrilheira, que a minha mãe se chamava Maria. As únicas pessoas que não foram presas, depois eu vim a saber, foi a minha mãe, o meu filho de 3 anos e meio e o meu irmão Custódio Coimbra, que era menor de idade, tinha 14 anos na época. No dia 10 de novembro de 1972, no Jornal Nacional, o Cid Moreira lê uma nota oficial do Primeiro Exército, dando conta de que foi morta num tiroteio a terrorista Aurora Maria Nascimento Furtado. E de manhã cedo, no dia seguinte, a família me liga e me pede para ver se eu conseguia liberar o corpo. Eu fui ao Exército, que não era no DOPS, eu fui para o DOPS, disseram que não era lá. E quando eu descia do elevador, um policial que me conhecia das tantas idas me disse, o corpo estava no IML, mas já foi para o cemitério no Caju. E eu fui para lá. Cheguei lá, estava a Dirce Drache. Dirce Drache é uma advogada que trabalhou com Lino Machado. Quando eu cheguei, a Aurora estava já no caixão. Gente, é muito difícil lembrar isso. Ela foi posta um pano branco rasgado na manga e aqui para imitar um vestido. A gente foi cobrindo de flores. Ela tinha um olho saltado, o outro completamente preto, um afundamento. Um afundamento no maxilar, uma fratura exposta no braço, mordidas pelo corpo, não tinha unha nem bico de peito. O cabelo dela era liso, ela tinha 26 anos, branquinha, eu tinha a mesma idade dela. O cabelo dela liso assim, e tinha uma franja que tinha sido cortada em cima da sobrancelha, toda irregular. E eu fiz um gesto, desse gesto de carinho que você faz em criança, passando a mão assim. Quando eu passei a mão, que o cabelo levantou, meu dedo afundou. Aí eu comecei a mexer no cabelo. Eles tinham, a última coisa que fizeram com ela foi apertar um torniquete. Por isso que ela tinha o olho saltado. Quer dizer, a única prova é a minha palavra e a da Dirce. O pior disso é que eu tenho certeza que os homens que fizeram isso com ela eram os mesmos que estavam lá. Até a ambulância sair com o corpo dela para São Paulo. A gente tratou de botar muita flor nela para ver se os pais não percebiam. Desculpa.